do Teams. Perfeito. Muito bem. Então, acho que podemos seguir, né? Deixa eu já abrir no slide certo, senão vou ficar passando, e números. Aí eu já compartilho do slide certo. Então, como o Wellington adiantou, hoje nós temos 2 assuntos muito legais. A gente vai dar mais uma camada de conhecimento do GDSM, e depois a gente começa pincelando, não sei se vocês já fazem na unidade de vocês, os huddles, os safety huddles, huddles de segurança. Quem tiver... vamos fazer uma rodada enquanto eu chego aqui no slide. Alguém já realiza o safety huddle? Huddles de segurança? Aqui no nosso hospital a gente já realiza já. A gente iniciou no final do ano passado e a gente já faz. Perfeito. Muito bom. Ok. Eu acho que talvez seria legal... Não, mas acho que não tem problema. Só que está demorando a passar os slides, mas a gente chega lá. Só um minutinho. Pronto. Ok. Hospital 60, que perguntou se está na sala certa, que é o grupo 2. Vocês estão na sala certa, viu? Ô, Tatiana. Muito bem. Então, vamos para o nosso assunto. Nós estamos, né, com 21 acessos aqui. Eu acho que está suficiente. Peço a ajuda para o El, acho que o Fernando está aqui, para a gente me ajudarem a admitir, que vai ficar pipocando na minha tela, Cris. várias funções. Oi. Cris, pode deixar, estou por aqui, eu fico admitindo e também vou olhando aqui o chat se precisar. Estou por aqui. Muito obrigada. Vamos para a nossa sessão de número 18. Quem diria, né, Ive, El, estamos aqui na metade do projeto, passando aí um pouquinho para frente. E é muito legal essa caminhada que está demonstrada aí, ó, na nossa jornada do Trabalho com Alegria. Tudo que vocês, ou a grande maioria de vocês, ou parte de vocês, já passaram e já aprenderam em termos de ferramenta, já viveram a angústia de receber os feedbacks no quadro que importa para você, mas também as alegrias, né? Já tiveram a luz, assim, de diagnosticar os impedimentos à alegria. E estão na formação e na consolidação dos grupos de trabalho para trabalhar nesses impedimentos, ou seja, trabalhando muito a gestão participativa. E a ferramenta que a gente traz hoje, né, tá aqui, ó, nós estamos aqui nesse retângulo que a gente traz um reforço, uma nova camada de conhecimento, é justamente o quadro GDSM, que é uma grande ajuda para a gestão participativa. A gente vai falar um pouquinho disso, e os huddles de segurança. O Círio vai trazer a experiência deles muito bacana. Vamos seguir, então, a gente começa com os compartilhamentos. Então, eu vou chamar, é você, Monique, que vai apresentar? Sou eu, Cris. Ótimo, então vou chamar a Monique para contar um pouquinho. Ela e a equipe fizeram um PDSA do quadro GDSM. Monique, a gente tem em torno de 5, 7 minutinhos, tá, para esse compartilhamento. Então, conta um pouquinho em que momento vocês estavam e como que foi caminhando. É com você. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Monique, eu sou patrocinadora do projeto. É o momento que nós estamos, né? Nós estamos numa mudança de organização social, nós estamos numa ainda readequação de quadro de colaboradores. Nós tínhamos um perfil de cultura na instituição empregada, uma cultura muito punitiva, uma cultura muito pesada, né? Então foi por isso que a gente quis entrar nesse projeto, até porque a gente já conhecia os outros projetos, né? E aí nós fizemos, né? Entramos no projeto e aí começamos a montar uma equipe, né, de melhoria para a gente conseguir lidar com o projeto. Essa aqui é a foto da minha equipe de melhoria, tá? Então, nós entendemos o momento que nós estávamos, entendemos que era o momento certo.
muitas pessoas falam assim, né? Não, mas está mudando de OS, vamos organizar a casa. Então, acho que a gente tem que organizar a casa pelos colaboradores, né? Que são as pessoas que estão na frente, na ponta, na liderança. E para já se estabelecer uma cultura, né? Dentro da instituição. Então, se a gente já está começando do marco zero, vamos começar do marco zero da forma adequada, né? Então, nós fizemos, né? Agora o quadro, a gente estava um pouquinho patinando no projeto, mas a gente entendeu que a gente precisava disso. Por quê? Porque durante o processo das pesquisas que a gente foi implantar, a gente começou a identificar os post-its, né, do quadro do que importa para você, o que te impedia de ser feliz no trabalho. A gente escutou muitas falas que a gente falou, gente, a gente está com um projeto na mão, o que a gente está fazendo, né? Então, vamos fazer vamos revisitar esse projeto e vamos, como diz a minha equipe, tocar fogo na caixa d'água. No bom sentido, né? Pode passar até, Cris. Então, a gente estava nesse momento, né? E foi um teste maravilhoso. Eu acho que nada é à toa, a gente tinha que fazer esse teste e participar desse momento, porque foi o momento que a equipe olhou para si, né? Identificou os pontos de melhoria e identificou muitas oportunidades de melhoria. A gente aprendeu demais com esse PDSA. Inclusive, a partir desse PDSA, nós tivemos inúmeras ideias, que nós já vamos começar a rodar essa semana. Inclusive, eles falaram assim, a gente nem vai esperar segunda-feira, tá? Então, a gente vai começar a rodar agora. Falei, então tá ótimo. Então, o que a gente fez no teste, né? A ideia era implantar o quadro de DSM, né? Então, o que a gente... essa é a mudança, né? Esse foi o teste. E aí, as perguntas, né, que nós fizemos, o que a gente queria entender com esse teste, né? Então, como iríamos organizar as informações em cada parte do quadro, que foi o planejamento, controle e a melhoria, se o quadro ia fazer sentido, né? Se ia ser didático para a equipe de melhoria e para a equipe da ponta, e qual era o melhor local para colocar o quadro. O quadro anteriormente ficava no corredor, e aí a gente entendeu que não era um lugar adequado, também com feedback dos post-its que a equipe trouxe para a gente das pesquisas. E, então, o que a gente queria aprender, né, com esse teste, né? A equipe de melhoria, né, se envolver na construção, né? Eles ficaram extremamente empolgados com a construção do quadro. A gente começou avaliando que o quadro que a gente comprou, porque, né, nós temos que fazer o teste, né, gente? PDSA, fazer o teste para a gente planejar o que nós vamos fazer. Nós compramos o quadro na empolgação, sim, nós não pensamos no planejamento do quadro, nós compramos o quadro do tamanho errado. Né? Então, a gente observou que o quadro era menor do que a gente conseguiria utilizar, né? E a gente quer entender se, com a equipe de melhoria, se com a construção do quadro, né, em conjunto, a equipe ia entender a proposta, né, do quadro, né? E se a equipe ia solicitar para mudar o quadro, se ali seria o melhor lugar para colocar o quadro. A nossa unidade é um pronto-socorro, a gente atende, em médias, 650 pessoas por dia. Então, a gente é uma unidade que ainda é pequenininha pelo tamanho de pessoas que nós atendemos, e a gente queria o melhor local para esse colaborador visualizar o quadro, né? E aí, o que a gente foi fazendo durante o teste, né? A gente foi observando o comportamento da equipe durante o teste, né? E a gente usar essa comunicação, né, para verificar se o quadro estava dando certo ou não, né? Observar qual seria a devolutiva da equipe para a gente, né? Então, a gente se reuniu no dia, né? Marcamos um dia para a reunião, a gente separou os materiais necessários, a gente convidou, fez um convite, a gente fez um café para a equipe, para a gente montar esse quadro junto com a equipe. Foi um momento bem legal para a gente também. O que foi legal, que a gente achou que ia ser um momento rápido, mas nós estávamos sentindo tão à vontade que o momento foi estendendo, a gente ficou bastante horas junto conversando sobre o projeto, né? E aí, na predição, né, o que a gente entendeu do que aconteceu com o quadro, né, no DU, o que a gente, como é que aconteceu esse teste, tá? O teste ocorreu no dia previsto, né, na data prevista, no horário previsto, nós não tivemos nenhuma intercorrência, e aí a gente resolveu testar o quadro depois de montado no refeitório, né? E estávamos todos juntos conversando,
o que que nós observamos, né? Que a gente tem uma câmera no refeitório, e essa câmera ficava apontada diretamente para o quadro. E o que que a equipe trouxe? Que a equipe se sentia um pouco constrangida de ter o quadro, de ficar olhando o quadro ali com a câmera em cima. E aí a gente falou assim, e agora? Porque a gente não tem um espaço físico adequado, né? Nós temos um local fora da unidade que a gente chama de xadrez, que é um local que é o favorito dos colaboradores. Então, a gente pensou, se é o quadro da alegria, vamos colocar no lugar favorito dos colaboradores, né? Esse local, a gente fala que é um local protegido, porque a gente não tem câmera nesse local, justamente para o colaborador se sentir à vontade. Então, na análise do teste, né, a equipe ficou empolgada com o teste, ocorreu novamente o engajamento da equipe de melhoria, a equipe de melhoria novamente se engajou com o projeto, a gente lembrou que a gente estava almejando quando a gente entrou com o projeto, qualquer ideia que a gente tinha, expectativa que a gente tinha de participar do projeto com os colaboradores. Mesmo a gente trocando o quadro de local ficou pequeno, então a gente vai ter que realmente providenciar um novo quadro, para a gente aumentar esse espaço, que foi um pedido dos colaboradores, vem do quadro, inclusive. Então, a equipe falou que ela entendeu melhor o projeto, onde a gente está no momento do projeto. A equipe entendeu que o quadro ficou super dinâmico, de uma fácil visualização. O quadro não ficou no refeitório, então a gente ficou nesse local, né? E a gente teve outras ideias que eu vou falar para vocês rapidinho depois. E o próximo passo, né? Então, a gente vai adaptar o tamanho do quadro, a gente vai solicitar uma nova compra de quadro, e aí a gente vai manter o quadro onde está. E as ações que nós vamos fazer do projeto vão ser realizadas nesse local. E nós, futuramente, nós vamos melhorar esse local. A gente chama esse local de xadrez. Então, a gente vai melhorar esse local como se fosse uma área de descompressão para os colaboradores. E aí, eu estava falando com a Cris mais cedo, eu esqueci de mencionar isso, Cris. Os colaboradores, a gente estava observando que as refeições, os colaboradores fazem mais no xadrez do que no refeitório. E aí a gente entendeu o quanto que a câmera está inibindo o colaborador no refeitório. Então, uma das ações que nós vamos fazer também é retirar essa câmera do refeitório, entendendo e respeitando o espaço do colaborador. E assim, a gente pensa tanto assim, segurança, vamos deixar a câmera, você espalha a câmera na unidade inteira. Mas qual que é o momento de intimidade desse colaborador? O momento de estar comendo, aquele momento que você está ali fazendo uma troca de conversa com um colega, e tem uma câmera apontada para você. Então, a gente observou que os colaboradores, eles ficam no xadrez no momento da hora de descanso, eles não ficam no refeitório, então nosso refeitório ele sempre fica vazio. Então, a gente aprende tanta coisa parando e analisando, e até uma das pessoas da equipe de melhoria falou, enfermeira, é legal o refeitório, é um espaço legal, mas a câmera fica olhando para a gente o tempo inteiro. Então, coisas que a gente acha que são poucas, que são pequenos detalhes que a gente... E assim, qual é a necessidade de ter uma câmera no refeitório? O colaborador vai lá, vai se alimentar, vai ao horário de descanso, horário que ele vai conversar com os colegas, então qual que seria a necessidade? E é basicamente isso. Quero agradecer a oportunidade, obrigada, Cris, por tudo, obrigada às equipes que nos dão ideias todos os dias, e vamos fazer novos... A gente vai ter 5 PDCs para rodar, gente. Aqui estou extremamente empolgada. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Olá, pessoal. Trazer aqui a experiência. Excelente. Muito bom, pessoal. A gente vai passar direto para a Santa Casa de Marília. Eu não sei se quem vai apresentar é a Isabela ou Gabriela. Vocês já estão aqui. Isabela, Gabriela, vocês estão por aqui? Eu vi que vocês entraram... Ah, tá, H63. Tem um grupo conectado, né? Tem o é o H63. Isso, então, eles levantaram a mão ali. Fiquem, então, pera lá. A Isabela, eu sei
Quem que vai apresentar de vocês, pessoal? Vocês sabem? Vocês estão com algum problema técnico? Cris, está dando para ouvir? Agora sim, está dando super para ouvir. Bem, Ele vai apresentar. ótimo. Muito bem, a palavra é de vocês. Eu vou passando aqui. Tá. Boa tarde, a gente é da Santa Casa, do H63. Eu sou a Isabela, gestora de dados do projeto. Vou falar para cada um se apresentar rapidinho. Eu sou a Amanda, enfermeira, do grupo de melhoria. Eu sou a Gabriela, enfermeira, líder. Eu sou a Carol, psicóloga. Eu sou a Milka, assistente social do grupo de melhoria. Então, essa é parte da nossa equipe de melhoria. E como vocês podem ver no slide, tem algumas fotos e a função de cada um, né, da equipe. O problema que a gente encontrou foi o preenchimento da planilha que tem lá no quadro GDSM, essa planilha aí. Nossa etapa, do nosso grupo, a gente estava na parte que a gente já tinha formado os grupos de trabalho. Nós formamos 3 grupos de trabalho. Eles fizeram a primeira reunião, só que a gente não estava vendo evolução no preenchimento dessa planilha. E a gente queria descobrir quais que eram as dificuldades deles e também entender melhor a planilha nós mesmos para passar para eles, né? Então, foi feito um PDSA, a Cris nos orientou, foi muito solícita, e a gente fez esse planejamento. Na parte de planejamento, tem escreva qual mudança será testada. A mudança testada foi o teste do preenchimento dessa planilha de grupo de trabalho mesmo, do GDSM com o grupo voluntário. Então, a gente colocou lá no grupo quais dos 3 grupos gostariam de ser voluntários para aplicar esse PDSA. Depois, a gente escreveu o que a gente queria aprender com esse teste. E ali, como está escrito, a gente queria aprender mesmo como preencher essa planilha, quanto tempo ia levar, se eles iam entender os títulos da planilha. Também, a gente queria entender como motivar a equipe, se eles iam ter alguma ideia para adaptar. E quais seriam o aprendizado do objetivo, se eles iriam entender o objetivo dessa planilha. Depois, a gente descreveu o que a gente achava que ia acontecer. Então, a gente achou que eles iriam achar a planilha difícil de compreender e que ia gastar muito tempo para preencher. E a gente também pensou de definir alguma pessoa para preenchimento, algum dia, de ver isso com eles, né? Depois, a gente também pensou que a motivação seria diferente de pessoa para pessoa. Alguns poderiam ficar motivados, outros não. A gente também pensou que teriam 3 ideias para modificar ou adaptar essa planilha e que eles iriam entender o objetivo da planilha completamente. No item 4, fala para a gente descrever como a gente ia coletar essas informações. Então, a gente ia coletar conversando com os líderes do grupo. Então, a gente escolheu se reunir com os líderes e não com o grupo inteiro, devido à demanda do setor. Então, cada grupo tem 2 líderes. Então, nesse grupo foram os 2 líderes. A gente perguntar também sobre a disposição de usar esse quadro semanalmente para manter vivo aí o quadro de DSM. E também a gente iria anotar o número de ideias que eles iriam usar. No item 5, fala para a gente enumerar as tarefas necessárias para fazer o teste. Então, a gente enumerou aí 4 tarefas, que é definir o primeiro grupo a participar do teste PDSA, que a gente ia definir perguntando para eles quem gostaria de participar. Segunda tarefa, convidar a equipe a participar desse teste, marcar a data. A terceira, reservar o local da reunião, a gente reservou um salão. E a quarta tarefa é imprimir os materiais para estudo, imprimir essa planilha, imprimir também o diagrama direcionador, né? Então, foi isso. Já na parte do PDSA, que é fazer o teste foi realizado conforme planejado, no dia estipulado, na data planejada. Os 2 líderes compareceram. Parte da equipe de melhoria também foi auxiliar. E o que a gente não esperava é que antes do teste a gente precisou auxiliar eles a preencher o diagrama de Chikawa. Porque na primeira reunião eles tinham feito esse diagrama de Chikawa, porém tiveram dificuldade de encontrar causas no diagrama.
Então, nessa reunião, além da gente explicar o preenchimento da planilha, nós também anteriormente explicamos como preencher o edital e como descobrir da melhor forma as causas do problema. Além disso, a gente apresentou o quadro, orientou o preenchimento em conjunto, fez esse preenchimento, né, em conjunto com eles. E explicamos também a parte do quadro que fala sobre o diagrama direcionador e esclarecemos as dúvidas deles. Na parte do study do PDCA, a gente comparou o que a gente achava lá no planejamento com o que aconteceu realmente. Então, na primeira questão, a gente viu que a equipe achou o preenchimento da planilha fácil, rápido e objetivo, em contradição do que a gente pensou. A gente pensou que eles iriam achar difícil e que ia tomar muito tempo, mas foi diferente. A equipe também ficou motivada e definiu que o preenchimento será realizado pelos líderes mesmo, todas quinta e sexta-feira, dependendo do plantão que eles tiverem. A equipe também não teve nenhuma ideia para modificar a planilha, a gente pensou que iria ter ideia, mas por eles acharem fácil o entendimento, eles não tiveram ideias para melhoria. A equipe também entendeu o objetivo dos grupos dessa planilha de grupos de trabalho, que o objetivo mesmo é para que todos do setor possam visualizar o que está acontecendo, né, naquele plano de ação. E, no geral, eles aprenderam o funcionamento do instrumento de forma satisfatória e demonstraram muita motivação na hora de preencher. Na parte do ACT, do PDCA, ficou então a gente definir o próximo ciclo dessa rampa, né? E a gente definiu que a gente vai realizar outro PDCA com outro grupo de trabalho, para aumentar a escala do teste, né? Então, a gente fez o PDCA com esse grupo e também fazer com os outros 2 grupos de trabalho. Perfeito, equipe. Gente, muito bacana, muito legal. E aqui são 2 equipes que estão em momentos diferentes, né? Então, o PA Maria disse, estava no momento de montar o quadro. Então, aí foi com a equipe de melhoria montando o quadro. E a Santa Casa de Marília já estavam no período de grupos formados, como que a gente vai utilizar o quadro. Então, assim, eu adoro essa ferramenta de PDCA, porque quando a gente para e organiza o nosso modelo mental para o que a gente vai testar, o que a gente quer aprender, né? A gente exterioriza, coloca para fora algumas coisas que a gente tem convicções que muitas vezes a gente aprende no PDCA que o que a gente esperava não aconteceu, né? Então, é muito interessante. Eu acho que foram aprendizados essenciais, né? Eu vejo para as 2 equipes, né, como prosseguir daí com essa implementação do quadro. Excelente. Eu, assim, quero agradecer muito, não sei se o El, Ive, Fernando querem comentar, ou todo mundo que estiver aqui com a gente, né? Se vocês quiserem comentar um pouquinho do PDCA, fiquem à vontade para botar no chat. E quero agradecer demais as equipes, ficaram, assim, simplesmente fantásticos. Acho que o aprendizado, né, auxilia aí a sedimentar esse caminho da implementação do quadro. Muito, muito obrigada. Usar, só uma dica, gente, usem o formulário fala, né, o que fazer, qual que é a etapa, como é que a gente descreve, e aí a gente consegue ir ajustando o nosso modelo mental nesse formato, né, de um teste científico, e isso aumenta o aprendizado. Então, assim, super parabéns, eu achei que foi maravilhoso a experiência de vocês. Quer falar um pouquinho daqui, Isabela? Aqui são algumas fotos. As 2 primeiras fotos são da reunião que a gente realizou o PDCA. As 2 de vermelho são as da equipe do grupo de trabalho, né? E o restante é da equipe de melhoria. E esse é como está o nosso quadro hoje. Eu gostaria também de agradecer a disposição de vocês. Ajudaram muito a gente entender como funciona. Nem todo mundo conhecia essa ferramenta. Então, foi muito esclarecedor e vai ser muito útil para várias situações. Perfeito, exatamente. A partir de agora, tudo que vocês forem fazer, bota no PDCA. É lógico, trocar fechaduras de uma porta não precisa, né? Mas para questões que vão demandar o entendimento de contexto é importante. Maravilha. O que a gente vai fazer? Tudo bem? Oi? Oi, Cris. Oi. Queria só parabenizar muito, né? Agradecer aí
pelas duas instituições aí, pela Santa Casa de Marília, né, pelo P03 aí, por compartilhar a sua experiência, e acho que um ponto importante que ambos trouxeram, mas de formas diferentes. O envolvimento da equipe, escutar a equipe, seja para o local do quadro, seja para a construção, né, dos PDSAs, o quanto é potente quanto a gente envolve a equipe. E parabéns. Acho que o Fernando está com a mão levantada. Parabenizar todo mundo. Sempre tem um mito. PDSA, no modelo de melhoria, é a parte que mais as pessoas resistem ou têm mais dificuldades de fazer. As duas equipes fizeram muito bem, e sempre tem um mito dizendo, eu acho que eu errei meu PDSA. E a gente sempre corrige que não existe PDSA certo ou errado, mas existe PDSA que gera mais ou menos aprendizado. E olha só, para desfazer o mito está aí. Um exemplo é um PDSA que mostrou coisas a serem corrigidas. E o outro PDSA que mostrou que tudo deu certo, a gente quer, e a decisão foi perfeita, né? Já que deu certo, a gente amplia a escala e testa com outra equipe. O ponto é que os dois PDSAs geraram aprendizado. Mesmo com, o quadro foi pequeno, e agora acho que não funcionou. Não funcionou. Por esse motivo, é uma barreira, mas ele funcionou para o objetivo do PDSA, que é gerar aprendizado. Gerou aprendizado de que a gente quer um espaço seguro para visitar o quadro, que a gente não quer ser vigiado, que a gente que precisa de mais espaço realmente para poder utilizar. Então, só gravar isso na cabeça de que, primeiro, excelente que vocês fizeram PDSAs que geraram bastante aprendizado. Segundo, que não existe PDSA certo e errado. Toda vez que dá um ajuste, um erro, a gente gera outro ciclo com ajuste. Quando dá certo, a gente vai para uma escala maior. O importante aqui, talvez, seja duas equipes que estão caminhando muito bem para utilizar e implementar o GDSM. Então, eu quero mais ouvir quem ainda não conseguiu realizar o quadro, se quiser tirar dúvidas com os colegas que estão aqui. Esse é um ótimo momento também. Perfeito, Fernando. Ótimo. Vou deixando vocês à vontade, podem trazer no chat, podem me interromper a qualquer momento, fazer pergunta para os colegas que apresentaram, tá? E o que a gente vai fazer agora? Nos próximos 5 minutinhos, eu vou passar brevemente pelos conceitos, relembrar um pouquinho os conceitos, né? Relembrar essa função, por que a gente está trazendo o quadro como uma ferramenta importante, né? Então, vamos lá. A gente está aqui, no nosso diagrama direcionador, gestão participativa, autonomia, trabalho de equipe, a gente limpou aqui com uma mudança a ser testada, que é o quadro visual GDSM, que, uma vez implementado, vai ser acompanhado de rondas da liderança, que a Monique, enquanto patrocinadora, já começou lá, né? Desde a construção, o que é muito legal. Então, está aqui, é uma mudança do nosso diagrama, que a gente acredita que, implementando o quadro, né, fazendo também as rondas de liderança, a gente aumenta a gestão participativa, a autonomia e o trabalho de equipe, tá? E quando a gente usa o quadro nos seus conceitos, a gente consegue visualizar questões em tempo real, a gente consegue fazer melhorias diariamente com a equipe, né? Promover o trabalho de equipe, camaradagem, a gestão participativa, a autonomia, né? Ajuda a função dos líderes sêniores, né? Então, dá um modelo, né? Como eu vou falar, um pano de fundo para executar os princípios da liderança e as rotinas da liderança. O quadro organiza isso, né? E os líderes também de coordenações, líderes, né, dos grupos de trabalho, então vai auxiliando em todos esses itens aí do framework do trabalho com alegria. E, muito importante, tudo isso acontece quando os líderes conseguem promover a segurança física e psicológica. E aí eu volto à fala da Ive, do Fernando, né, e das colegas que apresentaram o PDSA,
usar a ferramenta do PDSA é um enorme facilitador para isso também, porque o que você faz quando você chama as pessoas envolvidas e planeja um PDSA? O desenho na veia, você está trabalhando junto desde a concepção da ideia. Então, a chance de resistência, a chance de resistência diminui, a chance de ficar melhor aumenta e todo esse aprendizado que vocês tiveram, né? Então, além disso, né, o quadro vai facilitar naqueles 4 passos do trabalho com alegria a uma abordagem sistêmica, a todo mundo ver o que está acontecendo. Lembra que os grupos falaram, né, o teste do PDCA trouxe? Aqui a unidade enxergue, a liderança enxergue o que está acontecendo e vai facilitar o uso de ferramentas da ciência da melhoria para testar, então, aí, ó, o PDSA, né, na veia. O quadro, gente, só recordando, a gente teve essa CIV, o que eu vou trazer aqui é muito rápido, só para ativar um pouquinho a memória de vocês. Ele tem esses 3 campos que vocês podem desenhar como vocês quiserem, ele não precisa, né, estar nessa posição, exatamente nesse tamanho, o design é de vocês. Mas, basicamente, é importante ter um pedaço separado para o planejamento, um pedaço separado para o controle, que são os indicadores, e um pedaço para resolução de problemas e melhoria, que é muito onde os grupos de trabalho vão entrar. A parte do planejamento é o compromisso. Que compromisso nós estamos assumindo, né? Como a Monique bem falou, como, né, a equipe, quando preencheu o quadro, acendeu de novo, olha, é verdade, nosso compromisso, né? As variáveis de controle, os indicadores vão entrar aqui, né? E a solução de problemas, que foi a planilha que a Isabela trouxe, que o Hospital de Marília, né, começou o teste. Então, vocês veem que o quadro, ele não é tudo de uma vez, vocês podem ir construindo ele devagarinho, vai errar, vai acertar, vai aprender com os PDSAs. E aqui algumas sugestões de compromisso. É super importante botar o diagrama, botar o modelo conceitual, porque aí estão todas as referências, é o que a gente tem que guiar, tá? Então, o que tem de literatura e o restante, o objetivo é importante, que é, né, o compromisso aqui da equipe inteira e nosso da colaborativa. No controle, né? A gente traz os indicadores, então, o MMZR, os indicadores e os resultados mensais, vocês podem disponibilizar com a equipe, discutir com a equipe, ou, né, o que vocês estiverem trabalhando no momento. Se algum grupo de trabalho quiser compartilhar alguma medida que eles estão fazendo, sei lá, diminuição de uso de copo plástico, também pode botar aqui, mas pensar aqui nos indicadores da colaborativa para todo mundo acompanhar. Aqui é uma sugestão, tá? Para facilitar o trabalho da equipe de melhoria e do patrocinador, de entender como que os grupos de trabalho estão caminhando. Então, por exemplo, esse grupo escala carga de trabalho. Quem é líder, quantas melhorias esse grupo propôs, que melhorias já conseguiram ser implementadas, e ir alimentando isso mês a mês, né? E a cadeia de ajuda, ela vai ser muito utilizada na parte da melhoria, que é o que não vai deixar um problema parado, ele sempre vai escalonar para quem pode auxiliar. Essa foi a planilha que a Santa Casa de Marília testou, então animem-se, você viu que a expectativa deles aqui iam achar muito difícil, mas com, né, eles em conjunto com o grupo de trabalho, o grupo achou ótimo, rápido, fácil, legal, vamos citar aqui a planilha com alguns exemplos para depois vocês olharem ou mandarem mensagem para a Santa Casa de Marília, pedir sugestões, que o nosso grupo serve para isso também. Então, aqui um quadro pronto, de novo, ele pode ser remodelado, adequado, enfeitado, modificado o tamanho dos campos, mas é muito interessante manter esses 3 blocos, porque eles organizam e ajudam essa formação da equipe do gestor nesses 3 momentos de planejamento da qualidade, controle e melhoria, tá? Eu acho que a gente está no tempo, eu vou só passar esses 3 slides para vocês pensarem pós-sessão. Vocês conversam, como é que foi o aprendizado de vocês? Se vocês já sentem que têm o conhecimento inicial, isso para quem ainda não começou, para fazer os primeiros testes, usem o formulário, né, que vocês viram aqui na CIV de hoje, e se estão motivados a testar, a começar os testes.
conversem entre vocês enquanto eu passo a bola para o El, para a gente conseguir ouvir um pouquinho de Hurdles, não é isso, El? Oi, Cris, acho que o Lucas levantou a mão, já passou a dúvida, Lucas? Oi, ainda não. Só queria, ontem, né, então a gente discutiu, eu tenho 7 grupos de trabalho. No quadro, então, é nesse momento que eu posso ver pelo Pareto qual eu posso iniciar? É nesse momento, então, que eu posso colocar 2 grupos de trabalho ou 3, ou eu necessariamente tenho que fazer com os 7 grupos ali? Quer responder essa, El? Acho que vale a pena você colocar a experiência do Círio. Acho que a gente tem abordado, né, nas mentorias que, na verdade, a gente tem como um direcionador, né, o diagrama de Pareto, que traz ali uma sequência das maiores prevalências daquilo que foi mapeado nos macrotemas, né? E muitas vezes a gente não consegue logo no início trabalhar todos os grupos de uma vez só, né? Às vezes a gente tem uma frequência maior de inscritos em um determinado tema por afinidade, que não necessariamente é aquele grande tema que foi colocado como primeira prioridade, né? O que a gente tem recomendado é começar pelos grupos que estão se formando, né? E iniciar aí aqueles que já tem 2, 3, no início não tem muitas vezes não temos um número tão grande assim de participantes, mas está tudo bem, né? E à medida que começa a existir um dinamismo aí no método de trabalho dos grupos, entra aí o GDSM como uma ferramenta, né, para organizar justamente o que tem sido trabalhado nos grupos, as ideias que têm sido levantadas, as implementações que já têm sido feitas, ou os testes que estão sendo rodados, justamente para a gente até retroalimentar essa questão da devolutiva para as equipes. Aí as pessoas percebem que os apontamentos lá do Pareto, eles foram analisados, existem grupos ativamente trabalhando essas questões, né? Existem já até ações implementadas e isso vai fazendo aquilo que a gente tem comentado, né? De uma força de engajamento para mais participantes, para mais ações, e assim por diante, né? Então, acho que o GDSM vem como uma ferramenta, Lucas, para auxiliar justamente nesse processo de monitoramento dos grupos de trabalho, né? É que nos nossos grupos, né, nós já temos todos eles fechados, né? Então, todos se inscreveram, o pessoal se animou, então a gente está com os 7 grupos, mas aí a gente, então, começa todos juntos mesmo. E isso, se você tem os 7 grupos, show, né? O nosso medo, na Maravilha. verdade, é de conseguir trazer algumas soluções para alguns grupos e para outros não, né? Então, a gente tenta colocar que vai ser para todos, né? Mas que tenha a facilidade para algumas coisas e para outras não. E isso Enfim. faz parte da maturidade da cocriação, né? Então, a gente tem, sim, desafios maiores, a gente tem desafios menores, a gente tem falado muito do jogo de varetas, né? Às vezes tem varetas fáceis de serem trabalhadas e às vezes é interessante começar por elas, porque a gente começa a impor um ritmo, né, de trabalho. Os desafios, de repente, a gente vai trabalhando de uma forma, né? Até porque os desafios muitas vezes vão precisar de testes, né? PDSAs, a gente vai fazendo ajuste, tem coisa que deu certo, tem coisa que vai precisar de ajuste, né? Então, acho que é bem esse o processo. Esse é o momento mais, assim, interessante do projeto, que a gente começa a viver, porque a gente começa a colocar em prática a teoria, né? Da cocriação, a gente começa a viver os desafios, as equipes começam a aprender a questão do empoderamento, da coparticipação e do protagonismo, né? Acho que é isso. Ok, muito obrigado. Ô, Cris, é a Nilda que vai Nilda, nos acabei de- presentear com os Hurdles. Ô, Nilda, que prazer. Por favor, a palavra é sua. Olá, oi pessoal, boa tarde. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre hurdles de segurança. A palavra hurdle, né, assim, só para a gente contextualizar, se a gente for traduzir para o português, e a gente também entende que nem tudo precisa ter a representatividade americana, mas ela não tem uma tradução muito unânime aí, né? Se a gente for pensar ali no to huddle, né, reunir-se,
né? Mas reunir-se, mas ainda fica aí uma coisa meio vaga. E o Safety Huddle, na verdade, é isso, é uma reunião de segurança no início do turno. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Você pode passar, Ivy, por favor? A Cris terminou o GDSM com o diagrama direcionador e, coincidentemente, eu vou começar a apresentação por ele. Mas sempre fazendo essa conexão desses conceitos com o nosso diagrama direcionador. Então, assim como o GDSM está vinculado ao direcionador da gestão participativa, o Huddle ele está diretamente relacionado com um direcionador de segurança física e psicológica e resiliência, quando a gente entende que esses direcionadores trarão aí mais alegria no trabalho, né? Pode passar, Ivy, por favor. Então, o Huddle de segurança, o que ele é, né? Então, o que é? Ele é uma reunião diária, né? Necessariamente curta, em pé mesmo, ali no balcão, né? 10 minutos, às vezes, é o tempo máximo para a gente rodar esse Safety Huddle, né? Ou às vezes menos, né? E normalmente ele é usado no início de cada dia de trabalho ou eventualmente no início de cada turno. Só queria fazer uma analogia com o futebol americano, que esse conceito de huddle eles já tinham há muitos anos, né? Desde a formação aí do esporte. E na verdade o que seria, né? Fazendo essa analogia, eles, nesses momentos pré-jogadas, né, eles se reúnem, né, é uma imagem bem emblemática, eles se reúnem de braços dados ali, fechando uma roda, e o que eles estão fazendo ali? Nada mais do que formulando estratégias para as jogadas seguintes. E nenhuma jogada é desvinculada da equipe. Então, a minha jogada precisa estar articulada com a jogada do meu colega para a gente alcançar aquela meta comum, né? Então, só uma analogia para exemplificar e trazendo essa dinâmica para as nossas organizações de saúde, né? Onde a gente tem esse entendimento que o trabalho de equipe é primordial, e essa preocupação com essa articulação dos próximos passos para com os nossos pacientes, pensando sempre num ambiente seguro. E para que ele serve, o Safety Huddle? Na verdade, ele serve para gerenciar, né, proativamente os riscos, qualidade e segurança do paciente e do colaborador no turno daquele dia, né? Temos aí como base esse desenvolvimento da consciência situacional e antecipar condições inseguras, né? Então, esse é um conceito muito importante do Safety Huddle, quando a gente fala nessa antecipação dessas condições inseguras, que se talvez nós não conversássemos, o time não ia conseguir enxergar isso. E ao final do turno, nós não estaríamos entregando a melhor assistência para ele. Pode passar, Ivy, por favor, né? O Safety Huddle, então, também ele visa, né, a revisão, né, dos trabalhos padronizados. Então, é nesse momento que eu já vou pegar o checklist, os colaboradores podem falar sobre os bundles, né? Então, olha, paciente, a gente não conseguiu, a gente revisa o dia anterior. Então, olha, ontem o bundle de pele de 3 pacientes aqui da unidade não foi executado por tal e tal motivo, né? E as rotinas de trabalho como um todo, né? Já falei da revisão do dia anterior. Ele prevê também essa comunicação cara a cara, a integração dos colaboradores, respostas imediatas para algumas perguntas que começam a circular, né? Ter uma resolução simplificada, né, dos problemas e das preocupações. A gente fala também que a comunicação fica mais eficiente, porque a gente está com o nosso grupo naquele momento onde a gente está focada falando dos assuntos pertinentes ali da área e do colaborador e do paciente, né? E o envolvimento da equipe na tomada de decisão desses próximos passos. Então, dar voz à equipe, né? A gente não está fazendo o Safety Huddle com eles.
a gente está fazendo com eles, né? Pode passar aí, por favor. Então, no Safety Huddle, então, quem participa, né? Então, o que é essa reunião? Então, nós já falamos que é uma reunião rápida, curta, no máximo de 10 minutos, ali no balcão, né? E quem participa? Quem participa são todos os envolvidos do cuidado, né? Liderança, líderes e coordenações locais. E muito interessante, a gente oferece a oportunidade da alta liderança estar em algumas sessões do Safety Huddle. É claro que a gente entende que a alta liderança não vai conseguir estar em todas, mas quando a gente consegue organizar um cronograma e eles conseguem participar, a gente passa para a nossa equipe a preocupação da alta liderança com as melhores práticas, de termos um ambiente seguro para os colaboradores e para os pacientes, né? Então, tem um impacto no desenvolvimento da cultura de segurança muito importante. Onde o Safety Huddle é realizado, né? Na verdade, ele é realizado onde o cuidado é prestado, né? Então, é no local, na unidade onde o paciente está. Quando realizar, né? Então, é preconizado que ele é feito todos os dias, né? No início aí de cada turno ou no início do dia, visando os problemas dessa área. Pode passar, Ive, por favor. Aqui só um conceito, né? Então, assim, quando a gente fala em modelo assistencial, né? Então, a gente tem aí os pilares, né, dentro do cuidado focado no paciente, a gente sempre se preocupa aqui, aí eu estou falando, né, da nossa instituição, do Sírio, né, da nossa organização, então essa preocupação com a ambiência, com o acolhimento, o desenvolvimento, as melhores práticas, os processos integrados. E, na verdade, a gente precisa redesenhar dentro dos pilares do Safety Huddle, para esta reunião de 10 minutos ficar bem produtiva. E a gente não está falando que abandona o cuidado focado no paciente, por favor. O que eu estou querendo dizer é que os pilares do Safety Huddle são enxutos. Necessariamente, eu vou ter que passar em assuntos envolvendo qualidade, segurança e riscos do paciente, qualidade, segurança e riscos do próprio ambiente de trabalho e também qualidade, segurança e riscos envolvendo os colaboradores também, os colaboradores e o corpo clínico, que são pessoas atuantes ali dentro da unidade. Então, é importante a gente, quando a gente vai desenhar um huddle de segurança, necessariamente esses pilares têm que ser a base da nossa preocupação para nós conduzirmos esse huddle de segurança com a equipe. Pode passar, Ive. Então, eu vou falar rapidamente desses 3 pilares separadamente, para a gente ter um pouquinho mais de clareza do que a gente está falando. Quando eu estou falando desse pilar do paciente seguro, eu preciso entender esse macro dele, né? Então, assim, a instabilidade, quais as demandas, quais os riscos assistenciais. Então, necessariamente, eu preciso estar perguntando eu preciso ter um entendimento sobre quantidade de pacientes que têm risco de queda, de risco de broncoaspirações, as lesões que já estão na unidade, né? Às vezes eu tenho uma demanda, alguns pacientes e familiares com uma demanda psíquica e emocional bem mais alta, ou uma demanda social específica, né? Então, e levando em consideração a instabilidade crítica do paciente. Esse desenho a gente acabou sendo adaptado para uma área crítica, então quando a gente pensou no paciente, essas questões da instabilidade eram importantes de serem colocadas, né? E a partir disso, isso vão gerando alertas, né? Então essas perguntas que a gente vai conduzir através de perguntas no Safety Huddle, né? Então, teve algum evento adverso, né, nas últimas 24 horas envolvendo o paciente, né? Tem alguma condição de instabilidade, de demanda psicológica que a equipe, né, gera preocupação na equipe e querem colocar a nutrição adequada do paciente, né? Então, paciente inapetente, paciente em jejum em mais de 3 dias, enfim. Então, é tudo que envolve as melhores práticas, os riscos, qualidade e segurança no paciente. Pode passar, Ive, por favor. O segundo pilar, a gente vai falar um pouquinho ali do colaborador, né? Então, lembrando que o cuidado focado no paciente, mas quando a gente amplia esse olhar, né, o cuidado também tem que estar direcionado para este colaborador, né? Então, pensando em carga de trabalho, pensando
na segurança para ele executar o trabalho dele. Então, aqui, rapidamente, pensando, quando a gente pensa no pilar colaborador, então, a escala está completa? A gente teve absenteísmo? Quantos colaboradores faltaram hoje? A escala está dividida, na opinião de vocês, de uma maneira em que a carga de trabalho ficou bem distribuída, né? Nas últimas 24 horas, alguém se acidentou na nossa unidade? Todos nós estamos com EPIs, né, adequados, né, para executar o nosso trabalho hoje, né? Por exemplo, todos estão com a disponibilidade de um óculos de proteção, né, por exemplo. Então, são esses aspectos que a gente levaria em consideração nesse pilar colaborador. Pode passar, Ive. E o terceiro e último pilar, a gente vai falar um pouquinho do ambiente onde a gente trabalha, né? Então, o Safety Huddle precisa conduzir algumas perguntas no sentido de: existe alguma questão de ambiente, equipamentos, que vai... que é uma barreira no nosso dia de trabalho hoje, né? Então, tem algum equipamento com problema, né? Então, e aí os colaboradores vão trazendo, né? Porque essas respostas, a intenção é que a equipe se coloque, né? Tem algum material, medicamento, algum que está faltando para a gente começar a executar nossos trabalhos, né? Tem algum problema de estrutura da nossa unidade, né? E a partir dessas perguntas, a gente começa a ter umas resoluções mais imediatas, né? E a gente começar o dia com segurança. Pode passar, Ive, por favor. Então, trazendo um pouquinho também da nossa experiência, a partir destes 3 pilares, a equipe, né, quando a gente foi se debruçar no Safety Huddle, eles trouxeram uma proposta que no início a própria unidade nominou, né, batizou como alerta de criticidade, né? Mas este alerta de criticidade é baseado no conceito do Huddle, né? E, na verdade, acabou sendo um guia para facilitar essa reunião, né? Ali no balcão, junto com a equipe multi, sem esquecer de nenhum item, né, de segurança. Importante que essa ferramenta do Safety Huddle não é hierárquica, é importante, inclusive, que cada membro da equipe puxe o Safety Huddle em dias alternados, né? Então, a gente entende essa relação horizontal, então não é o coordenador que vai passar o Safety Huddle com a equipe, é cada colaborador, um dia vai ser o técnico, um dia vai ser o enfermeiro, outro dia vai ser o médico, para a gente, quando eu falo desenvolver essa cultura de segurança, não tem categoria, a cultura de segurança, a gente precisa se preocupar em desenvolver em todos, né? Passa um pouquinho, Ive, por favor. E a partir do Safety Huddle acontecendo, a gente também já consegue incluir o planejamento diário ali daquele paciente. Então, é o técnico que levanta a mão ali no momento do Safety Huddle e fala, olha, hoje, né, o nosso paciente aqui do 862, ontem ele não tinha um risco de queda, mas, sei lá, à noite ele evoluiu com delírio e agora ele preenche os critérios de risco de queda. Então, a gente tem um novo paciente, né? Pensando que é um risco inerente ali para o paciente. Então, essas informações, isso que eu acho que é o mais bonito mesmo desse momento de segurança. As informações vão sendo compostas pela própria equipe. Então, cada um, né, traz a sua preocupação com um determinado paciente, e isso agrupado gera todo esse planejamento do dia. Pode passar, Ive. Aqui uma foto para exemplificar. A gente tinha um vídeo, mas infelizmente pelo tempo a gente não vai conseguir passar, mas é mais ou menos isso daí. Todo mundo ali próximo do balcão, ali a gente tem uma diferenciação aqui de uniforme, né? Mas eu falo para vocês que tem presença de técnico de enfermagem, o concierge, a enfermeira, a médica, a fisioterapeuta, que é isso. E hoje a gente também tem para a gente não se perder no tempo e no conceito do Safety Huddle, a gente consegue executar um Safety Huddle
em uma ala aí de 12 leitos em 7 minutos, né? Justamente porque as pessoas precisam sair dali para começar a trabalhar, mas não sem antes desse alinhamento, né? Pode passar, Eve, por favor. Aqui foi só um exemplo, não é obrigatoriedade da ferramenta, mas conforme a gente foi trabalhando com a equipe no conceito do Safety Huddle, a gente também rodou uma pesquisa para eles, para ver o entendimento, se esse alinhamento da importância da cultura de segurança começava a ser impregnada neles, né? E a gente, com essa pesquisa, conseguiu entender claramente que eles tinham esse entendimento, que eles estavam fazendo o melhor para os pacientes e para eles também, porque a gente dá o pilar colaborador, dá o protagonismo do colaborador, né? E se o colaborador não estiver bem para trabalhar, toda a cadeia de atendimento e cuidado vai ficar prejudicada, né? Pode passar, Eve, por favor. Então, aqui só recapitulando, né, o que a gente aprende, o que aprendemos com o Huddle de segurança, né, ela é uma oportunidade para planejar o dia de trabalho ou aquele turno, né, é a oportunidade da linha de frente, elas comunicarem as barreiras que elas mesmas estão tendo para prosseguir ali no seu dia de trabalho. Também a gente consegue aprender que a gente consegue discutir os cuidados diários dos pacientes, né, visando sempre identificar e prevenir essas situações potencialmente inseguras, que todos nós estamos sujeitos a partir do momento que a gente vai fazer um atendimento, né? E um outro ganho é a aproximação da liderança sênior nesses momentos de segurança, né? Entendendo que os problemas da unidade é o mesmo problema da organização. E aí estamos juntos para resolvê-los, né? Participei de um Safety Huddle, esse aqui é a equipe onde a gente rodou o piloto do Safety Huddle, que eu falei que é aquele checklist, o alerta de criticidade, né? O piloto começou aí, ele foi posteriormente redesenhado numa forma um pouquinho mais condensada, né? E foi batizado como um programa chamado Segura, né? Hoje ele saiu dessa unidade e a gente conseguiu implantar em todas as unidades assistenciais. Então, um abraço especial para a equipe, o Leandro, nosso mentor, foi uma das pessoas que ajudou a conduzir este PDSA, este piloto, a implantação não só na unidade, como no nosso hospital todo. E eu acho que era isso, pessoal. Pode passar o próximo. E era o que eu queria deixar a pergunta para vocês, e aí, vamos todos juntos, né, adaptar essa ferramenta para a nossa organização, no caso de vocês, né? Parabéns aí ao Lucas, acho que se manifestou, que é uma das instituições que já tem o Safety Huddle implantado, e a gente reforça nas sessões de mentoria, né, as dúvidas, a gente vai falar ainda um pouquinho aqui no chat, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, mas a mentoria também é para nós nos aprofundarmos nessa ferramenta, pensando em gerar a questão da segurança psicológica, física e resiliência no colaborador. E isso tudo aumenta a alegria no trabalho. Então, era isso, pessoal. Obrigada. Nilda, muito obrigada. A gente, na verdade, a gente acostumou com 1h30, né? Exato. Nós estamos já alguns minutinhos, mas que ótimo. Então, tem essa primeira apresentação do Huddle, quer continuar daqui? Ivy, a gente dá esses... O que é que eu fique à vontade. Vamos sim, Cris. Nos próximos passos, né? Você fala, Ivy? Vamos lá. Falo sim, Nil, vão complementando aí também. Então, aqui, aprofundar aqui os nossos conhecimentos, a gente tem aí, né, a base da metodologia nos livros do IHI, do quadro conceitual, da psicologia da mudança. Na semana que vem, agora, no próximo dia 20/3, a gente vai mandar o link para vocês responderem aí a pesquisa, né, Cris? Vocês vão receber um outro, não é o do MMZE, é uma outra pesquisa, né? Quer falar um pouquinho mais, Cris, para trazer, acho que as diferenças, né, para não ter confusão?
Exatamente. A gente botou até em amarelo para ficar ressaltado. A Johnson, ela tem, dentro das práticas de governança, relatórios de impacto dos projetos que ela patrocina. E esses relatórios acontecem na metade do projeto e depois ao fim do projeto. Como que é isso? São perguntas básicas, demora 5 minutinhos para responder. É um link de Google Forms que só não precisa encaminhar para colaborador nenhum. É só o líder do projeto ou o gestor de dados, quem for aí disponível e responsável pelo preenchimento, vai preencher esses dados para a gente. Eles tratam a gente vai compilar e enviar para a Johnson fazer esse relatório deles. Quantos colaboradores, né, foram impactados com o projeto, quantos pacientes passaram pelas unidades ou né, pelo BS, UPA, enfermaria, onde seja, né, durante o projeto, algumas questões demográficas sobre as pessoas impactadas. Então, é algo simples, só tem semana que vem para preencher. Então, é do dia 20, né, até o dia 26. E lembrando que o MMZR vai até sábado. Então, a gente fecha o MMZR de março e dia 20 vai esse link só para o líder fazer esse relatório da Johnson. Muito É bom. isso aí. Retomando que a gente tem a nossa próxima CIV no dia 30, e a gente segue com os calendários aí, as agendas das mentorias do grupo 2, com o Wellington, a Nilda e a Dani, o BS e UPAs comigo, com o Fernando e com a Cris. Acho que queria trazer com vocês que a gente tem aí excelentes exercícios para inclusive, exercitarmos nas nossas mentorias. Então, os exercícios para o quadro de GDSM, acho que trazer ideias aí, discussões das experiências de vocês, ou sugestões dos safety huddles que vocês podem implementar. Então, este é um espaço também muito rico para ter essa troca e a gente fazer essas construções com vocês. E, infelizmente, a gente está chegando no final. O link da avaliação está aqui no chat. Espero que todos tenham preenchido. Queria agradecer a presença de todos. Tivemos uma sessão rica com bastante gente. Agradecer lá a Monique, né? Agradecer o pessoal lá da Santa Casa de Marília, que participou aqui, trouxe a experiência deles. E desejar uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal, e bom descanso. Tem cirurgia às 19 horas. Boa tarde, pessoal. Ela é o Francisco dele. Até logo, um abraço a todos. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, boa tarde.